Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas ao segundo episódio das Automation Talks. Este podcast, promovido pela Doc Digitizer, tem como objetivo discutir e fazer showcase de projetos de transformação digital, inteligência artificial e automação, mas também e acima de tudo discutir o futuro. O futuro onde a sociedade e as organizações vão ter que conviver, aqui pacificamente esperamos, com robôs, máquinas, algoritmos, que em alguns casos nos facilitarão a vida, noutros tantos nos levantarão desafios enquanto espécie. Para me ajudar neste projeto, terei sempre comigo o Aníbal e a Raquel, não só na produção do podcast, mas também aqui na interação com os convidados e com o público, para tornar estas conversas mais dinâmicas. Aqui o call to action tradicional destes podcasts. Este podcast é distribuído em todas as plataformas e mais algumas de podcasts, portanto é muito difícil falhar em uma delas, e está sempre disponível, portanto subscrevam e façam, acima de tudo, façam a partilha caso achem estas conversas interessantes e caso elas vos digam alguma coisa. Hoje temos aqui um convidado especialíssimo, Rui Pedro Alves. É um privilégio tê-lo no segundo episódio aqui do nosso podcast e sem mais demoras eu peço aqui ao Aníbal para nos introduzir o nosso convidado. Bom, obrigado João, vamos a isso. Estamos aqui um pouco na posição de ponto de não retorno, visto que é o segundo episódio e isto continua a acontecer e é bom sinal e as pessoas fiquem desse lado para ouvir. O nosso convidado de hoje, especialíssimo, como disseste, um ex-infosistema, portanto quase um ex-colega, começou por estudar Engenharia Informática de Computadores no ISEL, em 98, um bocadinho antes de mim, e posteriormente tirou uma pós-graduação em Gestão na Universidade Nova de Lisboa. Como eu disse, foi colaborador na Infosistema, mas rapidamente, após essa experiência, começou... Traumática, ele decidiu abrir uma empresa, de tão traumática que foi. Uma inspiração. Decidiu abrir uma empresa, exatamente, e começa aqui o primeiro passo do Grupo Rupial e aquilo que era uma longa carreira de empreendedorismo. Em 2006 torna-se CEO do Grupo Rupial e depois envolve várias empresas, como é o caso da Invoice Express, Clan, HR, Quan, estou a dizer bem, Rui? Estou a dizer bem. Tudo muito ligado à área do IT, mas principalmente às pessoas da área do IT, e isto é que é o mais interessante. Rui Alves é fundador do Grupo Rupial e atual CEO, como eu disse, tem como missão criar uma cultura de felicidade e excelência e crescimento nos negócios que gere bem, como inspirar os outros para fazer o mesmo. O Rui acredita que é possível prosperar nos negócios ao mesmo tempo que se tem uma cultura de felicidade e excelência no dia-a-dia e utiliza o desenvolvimento pessoal como pilar das suas organizações. Fatura vários milhões por ano e tem uma equipa de centenas de pessoas. Fazem parte do Grupo Rupial, como eu disse, o Invoice Express, que é o primeiro software as a service de faturação em Portugal. E também a Quan, que é uma empresa que atua na área do outsourcing. Mais interessante, aqui a parte que me interessa como millennial, tem um canal do YouTube que eu passei por lá para ver, onde faz coaching, mental coaching, e tem várias dicas como pessoas que possam estar à frente de empresas ou de equipas, e nos ajuda a gerir. João, sem mais demoras, vamos para o segundo episódio do Automation Talks. Rui Alves. Boa. Rui, muito obrigado por estares aqui e ter-nos dado a hipótese de ter aqui uma horinha de conversa contigo. Eu vou aqui abrir o jogo e dizer-te que, partilhar com o nosso público, que a primeira pergunta que tu me fizeste quando eu te convidei foi: João, eu não sou propriamente um expert aqui em AI nem em transformação digital, apesar, obviamente, de trabalhares na área de tecnologia. Portanto, isto se calhar não sou a pessoa certa. E eu, na altura, disse-te: talvez não sejas essa pessoa, mas talvez nos possas dar aqui umas visões refrescantes sobre outros temas que impactam naturalmente o futuro. Porque quando falamos em transformação digital ou automação, falamos também de uma mudança das organizações e do papel dos colaboradores nessas organizações e tudo o que tem a ver com liderança e também carreira dessas próprias pessoas. E, portanto, achei que seria muito giro ter-te aqui e ter uma conversa centrada nessa discussão do futuro do trabalho, das organizações, e também, obviamente, deixar aqui algum tempo para passarmos a alguns projetos do Grupo Rupial,
alguns dos quais nós somos clientes e, portanto, também certamente são projetos interessantes. Diz? Nós também somos clientes do Doc Digital. Boa. Olha, eu queria começar esta conversa desafiante aqui com algo que eu tenho ouvido muito ao longo dos últimos meses, desde que estamos em confinamento, e que eu acho que talvez tu partilhes, porque é quase uma sina das pessoas que trabalham em tecnologia. Nós vemos uma crise financeira aí ao virar da esquina. Já a vivemos, né? Mas ela apenas está a começar e será, sem dúvida, não sei se concordas, pior, porque é um acumulado de crises, né? Nós temos, eu não sou bem da tua geração, sou uns aninhos mais novo, mas já vivemos crise atrás de crise, portanto é quase os anos bissextos, é uma crise. Mas durante este período eu tenho falado com pessoas de fora da área da tecnologia que dizem, epá, as empresas da área de tecnologia não são só alheias a esta história toda, como ainda beneficiamos desta crise. Sentes que essa avaliação é justa? Epá, não sei se é justo ou se não é, mas que é um bocado de verdade é. Por exemplo, nós na Rupial parece que estamos aqui um bocado numa bolha em que está tudo a arder à nossa volta e nós continuamos a crescer a 2 dígitos e o negócio continua a fazer-se. Agora, eu tenho plena consciência de que nós desviamos de uma bala e não foi, e foi uma bala que foi disparada e por acaso nós não estávamos na frente, porque vamos lá ver, a gente vende faturas com o Invoice Express e o Estado pode ter dado todos os benefícios do mundo, mas não deixou de obrigar as pessoas e as empresas a emitirem faturas. Aí a necessidade continua lá. Nós vendemos com a Quan, vendemos capacidade de desenvolvimento de software. As empresas que não estavam ligadas no online e no digital rapidamente vão querer estar e por isso precisam de capacidade de desenvolvimento de software. Nós vendemos capacidade de desenvolvimento de software. Portanto, no nosso caso em particular, houve aqui uma conjugação de fatores que fez com que o nosso negócio não só continuasse sustentavelmente a crescer, como está a crescer bastante bem. Portanto, esta crise em particular, nós está-nos a passar ao lado e acredito que na maioria das empresas de tecnologias de informação esteja a acontecer o mesmo. Não sei se é a vossa experiência ou não, mas pelo menos da experiência que eu tenho com outras pessoas que faltam no setor, as empresas que estavam preparadas para trabalhar remotamente e, de certa forma, para trabalhar no digital, estão a prosperar nesta altura. Agora, sim. E deixa-me. Sim, não é para gabar nada disso, é o que é. Sim, eu acho que de facto isso tem, e aqui partilhando também a minha visão sobre o tema, tem a ver com duas coisas. Uma é investimento adiado durante muitos anos. As empresas tentaram sempre gerir tudo o que tem a ver com tecnologia o mais reativamente possível. Uhum. Não sei se concordas, ou pelo menos a grande maioria, não é? E isso fez com que, forçados pela própria dinâmica do momento, tiveram que acelerar todos esses processos. O que eu também não sei, e diz-me tu, se vai levar a mudanças realmente estruturantes, ou se estamos a pôr dinheiro em cima do problema. O que é que tu achas? Epá, eu acho que vão haver empresas que vão descobrir, por exemplo, mais do que a tecnologia é a parte comportamental. Acho que houve muitas empresas que descobriram que afinal conseguem trabalhar remotamente e que afinal não precisam estar a fazer micromanagement sobre os colaboradores, que eles afinal até trabalham quando estão em casa e produzem resultados. Acho que essa mudança de comportamento pode ter muitas consequências de segunda ordem, sendo que uma delas é, por exemplo, eu, por exemplo, estou em Portimão e se não tivesse a minha empresa montada de maneira que eu pudesse trabalhar remotamente e fazer a gestão enquanto diretor-geral da empresa remotamente, eu jamais poderia estar em Portimão. Esta pandemia trouxe como é que é dizer, essa descoberta para a maioria das empresas que afinal não precisam estar num escritório fechados em Lisboa. Podem trabalhar em qualquer parte do mundo. Se estiverem bem montadas, se estiverem bem estruturadas e se tiverem ecossistemas e processos bem montados.
Portanto, acho que essa descoberta vai trazer aqui muitas consequências de segunda ordem, como é, por exemplo, se calhar as pessoas vão começar a exigir trabalhos remotos e vão começar a sair dos grandes centros de Lisboa e Porto, se calhar vai ter essa consequência, se calhar as pessoas vão começar a povoar zonas do país que se calhar antes nem sequer pensariam em ir. Portanto, há aqui uma série de consequências de segunda ordem que a pandemia trouxe. Se calhar, e obviamente nos negócios e indústrias afetadas, seja na restauração, seja na hotelaria, e eu estou aqui no Algarve, sinto muito essas indústrias, vou dar exemplo. Antes havia restaurantes que nem sequer pensavam em fazer delivery. Sim. Não vai haver um único restaurante a partir de março de 2020 que não tenha delivery ou takeaway pelo menos takeaway como opção. Sim. E Rui, não sei se já tiveste essa experiência, mas em Lisboa em particular existem restaurantes, existem em todo lado, né? Restaurantes de referência. E é engraçadíssimo perceber que se calhar alguns deles estão a chegar a mais pessoas hoje do que chegariam às pessoas que iam lá comer. Ou seja, hoje é possível em casa ter uma refeição dos melhores restaurantes de Lisboa. E a pergunta é quase porque é que isso não era antes, não é? Porque é que não... Uma série de crenças rompidas agora. Claro. Agora houve uma necessidade, agora tem que ser, não é? Agora teve que ser. É uma questão de sobrevivência, não é? Mas nesse sentido, e a nível dessas crenças, explorando um bocadinho isso, ao longo das últimas décadas tem havido um boom de empresas na área da IT, em Portugal, no mundo todo, mas em Portugal também, empresas de serviço, produto, e todo este ecossistema de tecnologias, startups também, vamos falar um bocadinho sobre startups daqui a um pouco, porque sei que tens uma opinião própria sobre isso, mas existe um ecossistema de tecnologia que quem lá vive quase que para ele é o dia-a-dia, o beabá, não é? Mas quem vê de fora parece um oásis, parece uma coisa, uma ilha completamente estranha. E a minha pergunta desafiadora é: como é que justificas, já não falando de uma classe com menos educação ou com menos formação, mas vamos falar de um médico, de um arquiteto, um engenheiro civil, como é que justificas a existência de empresas com escorregas e pipocas no escritório, férias ilimitadas, culturas holocráticas, e como é que justificas isso a toda uma economia fora do IT que olha para isso como, se calhar, como, olha, lá estão os meninos mimados da tecnologia. Somos mesmo meninos mimados? Eu não sinto isso. Eu não me sinto isso. Eu não acho que sejamos mimados, acho que é um mercado mais competitivo, há escassez de pessoas, ao contrário, se calhar eu vou dar um exemplo, deste o exemplo dos arquitetos e engenheiros civis. Há 10 anos atrás, em 2009, 2010, lá 11 anos atrás, os arquitetos não tinham trabalho, ponto. Não havia trabalho, porque não havia construção. As empresas estavam nas ruas da amargura, houve imensas empresas a falir por causa da crise bancária, e quer dizer, no nosso mercado é ao contrário. A gente luta para encontrar pessoas. Então, a cena é as empresas que estão no mercado da tecnologia de informação, porque têm escassez de pessoas, têm que dar condições que nas outras indústrias não dão. Agora, se querem o melhor talento, se as outras indústrias querem o melhor talento e querem A-players e querem pessoas que produzam acima da média, vão ter que mudar a sua cultura para conseguir atrair esse tipo de pessoas. Porque o que acontece no IT é que é altamente competitivo e ter o escritório, como tu dizes, com as mesas de ping-pong e os pipocas e essas coisas todas, é apenas mais um perk para atrair as pessoas para dentro das empresas. Depois manter as pessoas nas empresas é outra conversa. Mas já essas coisas todas existem, que é para conseguir-se atrair software developers, porque eles são escassos. E a razão é só essa, é porque são escassos. Mas quando falas, eu estou no meio, mas compete-me fazer um bocadinho de papel do diabo e vou-te desafiando. E Aníbal, quando quiseres também desafiar, estás à vontade. Já estava aqui à espera. Já estavas? Já estava, mas diz.
existe um conceito de talento. E este conceito de talento é algo recente, ou seja, quando eu andei no técnico e quando me formei, não havia esta buzzword talento. Isso é porque no técnico não há talento. É possível, talvez. Ou porque eu não era um e ninguém se referenciava a mim como talento. Não, mas não era uma buzzword tão usada. E efetivamente, talento é algo que já está banalizado, o termo, mas que de facto é importante ir à raiz do que é talento. Ou seja, será talento alguém que se forme em tecnologias de informação meramente pelo facto de o ecossistema ter escassez de recursos e, portanto, por ele ser escasso, ele é um talento, ou porque efetivamente desenvolveu competências que não são normais e, obviamente, tendo em conta isso, não poderão ser todos talentos, porque o talento é uniformemente distribuído na população e, portanto, há talento e há os restantes. Eu vou concretizar isto numa pergunta. Vale tudo para reter este talento? Ou seja, de que forma é que esses perks estão realmente associados à construção e à retenção de talento, ou não são meramente ferramentas de marketing para fazer catch da raia miúda e mantê-la lá um tempo até virar o frango e depois vêm outros? Estás-me a perguntar isso? A minha opinião é muito concreta relativamente a isso. Os perks apenas e somente servem para atrair talento, na medida em que consegues, de certa forma, ajudar a convencer alguém que está indeciso a juntar-te à tua empresa. Nada tem a ver com cultura, ou melhor, tem em parte a ver com a cultura, mas nada tem a ver com a forma como as pessoas se comportam na empresa no dia a dia. Isso só revela uma parte da forma como comportam, e na verdade eu estou-te a subornar para tu vires para aqui com um chamariz de que tenho pipocas no escritório, uma mesa de ping-pong ou café grátis. E portanto os perks servem em primeira instância para criar aquele glamour do candidato de certa forma se interessar e vir por nós. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar, não foi na Infosistema, foi noutra empresa, uma das coisas que me chamou a atenção foi a empresa para onde eu fui trabalhar ter levado a empresa toda aos YouTube, portanto, ao concerto dos YouTube, o último concerto dos YouTube que houve cá, já foi há mais de uma década. E aquilo foi espetacular e achei maravilhoso. E, no entanto, depois quando entras na empresa, começas a perceber como é que a empresa funciona, como é que as pessoas se comportam. Nem todos os dias são concertos de YouTube, não é? Não, exatamente. Ou seja, é fixe ver essas festas e nós fazemos essas festas também. Mas no final do dia, não é isso que vai fazer a pessoa ficar na empresa. O que vai fazer a pessoa ficar na empresa é a forma como ela é tratada, é a forma como ela, se as pessoas andam aos gritos no escritório e se há discussões de meia-noite à frente de toda a gente, a forma como são dadas reprimendas, a forma como as pessoas são, de certa forma, reconhecidas. E quando digo reconhecidas, não me refiro a ser elogiadas, refiro-me a reconhecer o trabalho e o esforço das pessoas no dia-a-dia, a forma como as pessoas sentem que estão a progredir na sua carreira e que estão a aprender e estão a ganhar conhecimento. E isso pode acontecer. Todas estas coisas que eu disse podem acontecer no conforto do teu lar, sem máquina de pipocas. Sem máquinas de pipocas, sem um escritório todo pomposo, sem a placa da empresa a dizer lá fora e a brilhar, sem nada disso. Porque no final do dia essas coisas são futilidades. Aquilo que as pessoas procuram é profundidade na relação, do poder falarem com o chefe sobre os problemas que têm em casa, sobre as situações que estão a ter na sua relação amorosa, sobre as situações que estão a ter nos desafios que estão a ter a lidar com colegas ou na pressão que estão a sentir. Portanto, no dia a dia, aquilo que cria, de certa forma, valor e faz com que as pessoas se sintam parte de uma tribo e que não querem sair da tribo e que têm que ser loucas para querer sair da tribo, não é o facto de outra empresa ao lado ter pipocas no escritório. É a forma como nós somos tratados e como nos comportamos enquanto equipa. Claro. Aníbal, não sei se querias intervir. Sim, gostei desta parte final do Rui e concordo. Acho que faz todo o sentido, ainda que
quer dizer, a Google é a Google e tem escorrega no escritório, mas eu acredito que as pessoas também na Google também tenham hipóteses para trabalhar em casa e não põem tudo em causa aquilo que disseste. A pergunta que eu te queria fazer é aqui um bocadinho voltando atrás ou seja, nós estávamos a falar na escassez de talento e não sabemos bem se é talento, há escassez de mão de obra, porque a procura é muito e podemos ir ao caso de OutSystems, de malta que desenvolve OutSystems, então não há, exato. Aqui a questão é, então quando isto tudo acabar, ou seja, nós tivemos várias crises profissionais ainda agora falaste dos arquitetos e dos engenheiros civis, quando houve a crise, até a bolha imobiliária, eles ficaram sem trabalho. É possível que isso aconteça para os developers? Okay. Ok, podes desenvolver um pouco mais? Ou seja, o que é que acontece depois? Nós hoje temos muitas pessoas que acabam por tirar um curso, uma licenciatura, mas depois fazem o tal curso, curso de código, não é? Ou low code, ou whatever, e conseguem arranjar um trabalho que provavelmente ia-lhes pagar o dobro da licenciatura que tiraram. O que é que acontece quando isto tudo saturar? Então vai saturar mais dia, menos dia, vai saturar. Agora, mais dia, menos dia, se calhar vai levar 50 anos. E, portanto, tu queres te preocupar com o que vai acontecer daqui a 50 anos? Eu não. Eu tenho muita coisa para me preocupar agora. O ponto aqui é, estás a surfar uma onda, que é a onda que não sei quanto tempo é que vai durar, pode durar 5 anos, pode durar 10, 20, 30 anos, não sei. Mas que eu acho que é uma onda que ainda está a dar os seus primeiros passos. Essa é a primeira parte da equação. A segunda parte da equação é, quando essa onda terminar, ou seja, quando já não houver procura maior do que aquela que há de oferta de pessoas, significa que estás num mundo muito diferente daquilo que estás em hoje. Significa que a tecnologia já está tão banalizada que o teu nível de vida, a tua qualidade de vida, já está muito superior àquilo que é hoje. Eu nem quero imaginar, positivamente, um mundo onde os programadores não sejam necessários. Porque quando esse mundo chegar, meu Deus, eu quero viver nesse mundo, honestamente. Porque até cá fora vai ser mesmo... aposto que coisas como fome não vai existir no planeta, porque esse problema vai ser resolvido, a distribuição de água não vai ser um problema, a questão das energias não vão ser um problema. Há uma série de problemas que a gente tem hoje, no dia de hoje, que nesse mundo, sem programadores, não vamos ter. Portanto, eu estou super entusiasmado com isso, na minha opinião. Rui, ainda que, deixa-me completar o que disseste, e com o seguinte, nem todos... Eu não sei se já pensaste isto deste ângulo. Quando nós olhamos para recursos de tecnologia, porque são escassos, tendemos a achar que são altamente competentes ou especializados. E, de facto, quem está por dentro da tecnologia, é claro que existem diferentes graus de competência ou de especialização. Ou seja, mesmo dentro da tecnologia, apesar de serem todos programadores, para quem não conhece, eu não sei se concordas, mas eu diria que em Portugal se faz muito pouco desenvolvimento altamente especializado e faz muita programação a metro. Tem-se muitos programadores numa lógica de tapar buracos, bug fixing, coisas que realmente a nível complexidade são muito baixas. Ou seja, dirias que temos uma classe de programadores dos muito qualificados, pouco qualificados ainda assim? Ou tens uma visão diferente? João, deixa-me só completar, desculpa, Rui, só aqui completar, mais do que bug fixing e etc. Os modelos de negócio puxam muito para o mesmo, ou seja, o programador vai desenvolver uma aplicação e o projeto seguinte é desenvolver uma aplicação em que os conceitos são todos os mesmos, ou seja, tu aqui entras numa empresa e vais desenvolver o mesmo produto ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou os mesmos produtos ao longo do ano, 2 anos, 3 anos, e vai ser sempre a mesma lógica de programação. Ou seja, mais do que bug fixing, parece que fazemos sempre um bocadinho o mesmo para clientes diferentes. Estava só aqui a completar, João, o que é que achas, Rui? Olha, eu acho que depende muito da indústria onde tu estás, e percebo, conhecendo eu o grupo de empresas onde vocês estão, portanto
não, conhecendo o tipo de projetos que se faz, eu consigo perceber de onde é que vocês vêm. E existe outro tipo de empresas. Por exemplo, e o Doc Digitizer e o Invoice Express são semelhantes nesse aspecto. Porquê? Porque são empresas de produto, desenvolvem um produto. Agora, tu podes ter uma equipa de produto que desenvolve o produto usando uma série de conceitos de tecnologia que são altamente avançados, que está tudo na terra, que é tudo o último grito de tecnologia, e o produto ser uma porcaria. E também podes ter um produto que é espetacular e que está colado a custo. E pá, e portanto, isso é uma discussão quase filosófica no mundo do desenvolvimento de software. O que é mais importante? Agora, respondendo à tua pergunta, João, eu não acho que eu tenho contacto lá fora. Eu não acho que Portugal. Acho que essa ideia de que lá fora é que é bom, que nos Estados Unidos eles são todos bons e maravilhosos e ninguém cheira mal e não há problemas nenhuns. Pá, esqueçam isso, porque todas as empresas com que eu lido lá fora e todos os trimestres eu vou ter uma reunião, agora é remotamente, mas antigamente ia ao Texas, e todas as empresas com quem contactava, ainda eram várias, tinham os mesmos problemas que nós. E todos tinham os mesmos maus cheiros que nós. Aquilo era a mesma coisa. O que é que muda? Muda é que eles têm um mercado gigante. Claro. E que é muito mais fácil tu fazeres o nível de faturação que faz uma Rupial lá, no meu entender. Porquê? Mas é só porque também é verdade, o mercado é maior e também há mais competição. Pá, aqui competimos por Lisboa e Porto, não é? Não há muito mais. Lá, Lisboa-Porto, se calhar faz parte de um estado. Só o Texas é tipo França, não é? É maior que França. Claro. No Texas tens Austin, tens Houston, tens Dallas, tens Santo António, tens uma série de cidades que aquilo é gigantesco. Então, lá eles têm melhor programadores que nós. Garanto-vos que não. Lá eles fazem código a metro e também fazem bug fixing e também fazem o tipo de desenvolvimento que criticamos aqui. Fazem. Acontece é que existem muito mais empresas de produto que existem cá. E nesse sentido, Rui, nesse sentido, até aproveito essa deixa para te introduzir aqui a questão das startups, porque muito do modelo de produto advém, em percentagem, o produto é sempre muito menor do que os serviços, não é? No mercado, pelo menos no mercado português. E a maior parte do negócio de produto vem de empresas nascentes, startups, vamos chamar o que quisermos, PMEs, startups, o que for. E eu vi algumas entrevistas tuas que falavas, ou de alguma forma tinhas um olhar crítico sobre o modelo de crescimento dessas organizações, porque de facto em muitas delas não existe uma relação direta entre o que estão a fazer e todo o contexto cultural e interno da empresa e a geração de negócio. O que era, no fundo, um endgame de qualquer negócio era gerar dinheiro, gerar clientes, gerar receita e, com base nisso, retroalimentar isso na organização para promover melhores pessoas, melhor cultura, melhores dinâmicas de RH. Quando não existe esta retroalimentação, ou seja, quando isto não é um ciclo virtuoso, se assim se pode chamar, não corremos o risco de desligar esta relação e estar a criar mecanismos internos, culturas completamente disfuncionais, que à primeira vista são normais, mas como não têm este círculo virtuoso, deixam de ser orgânicas, deixam de ser sustentáveis? Assim, acho que aquilo que estás a querer dizer é quando tu não jogas para o longo prazo e jogas para o curto prazo, que é o que normalmente as empresas que levantam capital fazem. Quando falo levanta capital, quando eu digo agora nestas rondas de VCs, quando levantam milhões de euros de capital, no meu entender elas estão a jogar para o curto prazo e porque precisam de resultados a muito curto prazo, porque senão são colocadas de lado. Resultados muitas vezes em KPIs que não têm nada a ver com cash flow, não é? Sim, exatamente. É receitas, esquece lá lucro, esquece lá cash flow. Mas quer dizer, isso até pode ser justificado dependendo dos objetivos dos investidores. E está ok, não tem nada a ver com isso. Eu não quero isso para mim. O ponto aqui é
esse tipo de abordagens gera um tipo de cultura. É uma cultura do vale tudo portanto, de resultados de muito curto prazo. Quando tu pensas no longo prazo e quando tu pensas eu quero estar a fazer 100 milhões de euros daqui a 10 anos e quero ter uma espécie de, sei lá, de um grupo Sonai em que tenho várias empresas e quero ser uma referência aí, tu vais ter que tomar decisões nesse sentido, de longo prazo. Então as coisas aí são feitas com mais calma, são feitas com mais, a meu ver, sustentação, não precisa ser tão agressivo. Quando tu planeias já a década, em vez de planear ao trimestre, a coisa tem logo outra folga, tem logo outra. Há tempo, Exato. A linha temporal é vista de forma diferente, não é? não é? Mas não achas que, de alguma forma, o aparecimento destas startups, e nos últimos anos então tem sido algo cada vez mais evidente, não achas que existe aqui um certo grau de desregulação do mercado, quer a nível que acaba por ser injusto para as pessoas que trabalham nessas empresas, porque se calhar nem todas têm essa percepção desse caminho e as coisas que vêm ao dia a dia, e o dia a Dá um dia não exemplo. é. Não sem mencionar nomes, mas dá-me um exemplo de algo que estejas a pensar. Imagina, imagina que se tu tens acesso a capital de risco e se és medido pela tua capacidade de crescer metros quadrados de escritório, vamos imaginar, ou headcount, Uhum. tu vais criar postos de trabalho que na prática não existem, só meramente para atingir esses KPIs. Uhum. Achas que a pessoa que entra nessas organizações e que vê todo aquele glamour ao máximo, porque eles têm dinheiro para fazer glamour muito melhor do que qualquer pessoa que tem uma pequena empresa, não achas que essa pessoa percepciona que aquele posto de trabalho está meramente lá para cumprir um QPI e que de Não, facto não é. não tem a mínima ideia. E não achas que isso pode enviesar o pensamento dessa pessoa para futuras oportunidades? Ou Claro, seja, pô lá procurar coisas erradas? claro que sim, claro que sim, claro que sim. Mas quer dizer, eu acho que isso não é um problema fácil de resolver, não é? Porque eu se tivesse saído da faculdade e tivesse ido parar a uma dessas startups, vem muitas já à cabeça agora, mas se tivesse ido parar a uma Eu, dessas, eu evitei dizer nomes, pá. não, por respeito não vou dizer nomes, mas Claro. se tivesse ido parar, não ia conhecer o mundo real, entre aspas, não é? E, pá, e se calhar ia ter uma surpresa muito desagradável quando houver um downsizing daqui a uns anos, porque na verdade não tinha a ver sobre o meu trabalho. Tinha a ver mais sobre os KPIs que falas agora de manter números. Portanto, não acho que isso seja uma boa escola e seja, pá, mas isso também é preciso ter sorte, vá lá onde vais parar. Mas, É sorte ou deveria existir uma preparação destas pessoas que entram no mercado de trabalho para quase uma literacia base do que é uma organização, do que é uma cultura? Porque eu acho que isso, eh, estarmos a esperar que as pessoas aprendam por tentativa e erro é um bocadinho frustrante, não é? Porque nem todas, Mas nem todo, eu, dizem. eu discordo de ti. Eu acho que essa informação é transparente para alguém que se informa. Ou seja, eu fui o último a lançar-me no mercado de trabalho, aqui dos três, e uma das coisas que eu via das startups que tinham esse glamour e faziam essa publicidade e de alguma forma eram muito atrativas. Por outro lado, tinha a informação transparente, quer dizer, na internet, não é? Acaba-se por perceber de alguma forma que é mais fogo de vista do que propriamente algo sólido. E eu discordo de ti, João, na medida em que uma pessoa realmente informada, ou que realmente queira ser informada, consegue não cair nessa armadilha. Não sei se concordas comigo, Rui. olha, isto tem tudo a ver com o nível de consciência que a pessoa tem. E eu consigo imaginar um recém-licenciado a não ter essa consciência. Eu fui parar a uma empresa, eu escolhi a empresa para onde quis ir, quando saí da faculdade. Fui atrás de uma empresa e estive lá 2 meses. E depois desses 2 meses saí da empresa. Saí porque não gostava do que fazia e adorava a empresa. Mas porque não gostava do que fazia. Mas uma das coisas que na altura me fez confusão foi haver 17 níveis até ao topo. E só podias subir nível uma vez por ano. Estamos a falar de uma consultora, portanto. Sim, sim. Exato, certo. E isso fez com que comecei a questionar as coisas, porque é que tinha que ser assim, porque é que não era de outra forma, e isso depois mais tarde levou-me a criar a empresa.
Agora, epá, eu não sei como é que tu consegues aumentar o nível de consciência de alguém. É a mesma coisa, como é que eu ensino a alguém que nunca cheirou uma rosa o que é uma rosa? É muito difícil, a pessoa vai ter que experimentar. O melhor conselho que eu daria a um recém-licenciado é ser um salta-pocinhas. Até digo mais, escolhe um chefe que puxe por ti e vai atrás dele. Certo. Eu já li isto agora recentemente e concordo perfeitamente. Vai atrás dele, porque vai ser a pessoa que te vai fazer puxar e vai-te fazer progredir. E se essa pessoa salta para outra empresa, se puderes, vai atrás dele. Porque vais progredir com ele. Então, no meu entender, a não ser que tu estejas numa empresa que realmente satisfaz as tuas necessidades e se sentes feliz e sentes realizado e sentes-te a progredir, vai experimentar o máximo número de empresas que puderes. Porque, Que é contra-intuitivo, Rui, contra o que os teus pais, se calhar, te aconselham, não é? por acaso, no meu caso, não, Não? mas acredito que haja muitos pais que queiram ter um emprego para a vida, ainda tenham esteja que manter-te no emprego e blá blá blá. Mas acho que isso hoje em dia já não é bem assim. Isto é a mesma coisa que as namoradas. Tu não vais casar com a primeira mulher que te aparecer à frente, à partida, não é? Ou então não. Se calhar não sei. Olha, Mas se experimentares, ao fim e ao cabo, vais ter termos de comparação. E vais claro. poder dizer, ok, disto gosto, disto não gosto. Mas de qualquer das formas, o Aníbal tem razão num ponto, e eu também te queria desafiar-te um bocadinho nesse ponto, que é, hoje em dia, face, se calhar há 10 anos atrás, o mercado de trabalho parece-me um bocadinho mais transparente para o candidato, ou seja, o candidato conseguirá, se tiver habilidade e interesse nisso, conseguir um maior nível de informação sobre a empresa para que se está a candidatar, comparado com Sim. o que existia antigamente. E a minha pergunta é: se assim é, e se faz sentido que assim seja para os candidatos, porque consideramos que isso seja saudável, não deveria haver o mesmo nível de visibilidade e transparência das empresas, aliás, das empresas para os candidatos, ou seja, uh, quantas entrevistas é que tu não fazes a candidatos que não fazem fit, ou que te passam a perna, ou que te dão informação errada e que depois circulam para mim e eu volto a fazer as mesmas perguntas e depois vão para outra empresa? Não está na altura de isto ser balanceado e existir realmente um nível de conhecimento partilhado, quer do candidato para a empresa, quer da empresa para o candidato? Que tipo de informação é que tu gostavas de ter que neste momento não tens? Por exemplo, quando tens um processo de recrutamento com um candidato, perceber, por exemplo, que esse candidato já fez vários processos de recrutamento, onde, por exemplo, não teve comportamentos éticos, assinou um contrato e não apareceu, faltou a entrevistas vezes e vezes sem conta, por exemplo. Epá, olha, eu acho que isso eu discordo disso. Ok? Boa. E vou-te explicar porquê. Primeiro, a pessoa tem direito à sua privacidade e depois, quem eu sou hoje não sou quem eu sou amanhã. Eu estava quase para levantar o argumento do GDPR, sim. Sim, mas nem é por aí. Isso é Mas o mesmo se aplica às empresas, correto, Rui? claro, obviamente. O mesmo se aplica às empresas. Portanto, mas repara, há pessoas que tiveram uma má experiência comigo e há pessoas que adoraram ter trabalhado comigo. Agora, repara, tu vais fazer fit ou não vais fazer fit, consoante quem tu és. Uma coisa eu sei, um candidato que falta a uma entrevista e que faz essas coisas todas, eu não sei o que é que se passa na vida dele nesse momento. Certo? É estranho. É estranho, mas eu não sei o que é que se passa na vida dele nesse momento. E se calhar nesse momento ele teve esse comportamento e o ponto é, as pessoas não são o seu comportamento. Claro. Aquilo que aconteceu nessa entrevista poderá não acontecer numa entrevista noutra empresa qualquer. Agora, já viste o que era? Se essa informação fosse toda partilhada, significava literalmente cortar as pernas para qualquer oportunidade que a pessoa possa ter. Eu sou completamente contra isso. Eu sei que houve pessoas que tiveram um mau comportamento noutras empresas e que quando vieram trabalhar comigo foram espetaculares. Ou vice-versa. Porque elas também se modelam ao contexto onde estão e às pessoas com quem interagem, e portanto eu Sim. percebo perfeitamente o que estás a dizer. Nesse sentido,
gostava de olharmos agora um bocadinho para o futuro e pensarmos, à parte do IT, numa tendência que se está a acentuar das organizações cada vez mais ficarem despidas de pessoas, se assim se pode chamar, na vertente em que postos de trabalho estão a ser terminados pela introdução de tecnologia, não é? Se calhar não na tecnologia não sentes tanto isso, mas de forma transversal à economia isso está a acontecer. E aliás estamos a contribuir para isso, né? Por isso é que enquanto a economia está a descer nós estamos a subir. O que é que tu achas que uma cultura de uma empresa deve ter no momento em que está a acontecer isto, em que o papel das pessoas está a ser questionado, e como é que a empresa prepara a sua cultura para este futuro que é um bocadinho incerto? Se calhar não tantas da IT, porque essas estarão sempre um bocadinho mais à frente do normal, mas uma empresa do setor público, por exemplo, ou de outro vertical qualquer, conseguirias aplicar esse mindset que tu tens na Rupial num contexto mais adverso? Para já, se fosse um contexto mais adverso, eu provavelmente nem entraria. O ponto Eu aqui sei. é, o dono do negócio tem que ter a capacidade de perceber qual é que é o ciclo de vida da sua indústria. Se eu estou na indústria dos carros e estou na indústria de vender carros a combustível, hello, a combustível, vão acabar. É uma questão de tempo. Dá-lhe uma década e vão à vida. Se eu estiver no negócio dos parques de estacionamento, hello, se calhar os carros daqui a 10 anos vão andar sozinhos e não vão andar parados em lado nenhum e não vai ser necessário parque de estacionamento. Então, Ou então transformam-se nas novas bombas de energia. exatamente, de carregamentos. Sim. O ponto aqui é, mas lá está, tu tens que perceber para onde é que a tua indústria está a ir. E tens de ter a capacidade de te adaptar a isso. Então, eu como dono do negócio, eu tenho que perceber se eu estou numa indústria que está a crescer ou estou numa indústria que está a mirrar. Pá, e mesmo numa indústria, vou dar um exemplo. Com esta história da pandemia, ginásios estão a morrer. Não é? Eu tenho um ginásio, tenho a CrossFit Niner aqui em Portimão, por acaso está a correr bem, mas quer dizer, a gente teve ali 2, 3 meses que aquilo teve fechado e não tínhamos atletas. O que é que aconteceu? A maior parte dos ginásios estão literalmente nas ruas da amargura. Na mesma indústria. Ok. Há uma empresa nos Estados Unidos que está a bombar. Que é, Ok. é uma empresa que vende bicicletas para casa. Portanto, daquelas bicicletas para treinagem em casa. Ou seja, a necessidade de fazer fitness está lá, o que mudou foi o contexto. Portanto, eu vendo bicicletas, eu estou na indústria do fitness na mesma, mas eu estou a bombar, porque o meu produto adapta-se à realidade onde eu estou. Então, um dono do negócio tem que olhar para a minha indústria e perceber para onde é que a indústria está a ir e perceber em que contexto é que a sua indústria faz sentido. Claro. Portanto, Rui, deixa-me só. Ou seja, eu percebo o que estás a dizer, mas há indústrias que não têm rodas. O exemplo clássico do turismo agora durante a pandemia é não há possibilidade não há adaptação possível. A única coisa, ou seja, a única coisa que eles podem fazer é adaptar-se, mas quer dizer, em vez de ser turismo para turistas, virarem-se para nacional, não é? Para turismo interno. Mas ainda assim não consegue ficar a par. Como é que esta indústria se Mas pode ao adaptar? nível, pode não se adaptar e pode ter que morrer pode ter que e morrer. transformar-se E o noutras que é que, indústrias. ok, e o que é que acontece depois? Não, aí inventam-se, ou seja, repara numa coisa. O pior que pode acontecer é tu adiares a morte e estares ali, em vez de dares um tiro no cavalo, estás ali com o cavalo a cochear e a matar-te todos os recursos que tu tens. Mais vale assumir que, ok, eu estou na indústria errada, vou dar um tiro no cavalo e vou ver o que é que. Vou comprar um carro, vou para outra indústria. E, portanto, ter a capacidade de saber quando é que é para fechar é determinante. Agora, no caso da hotelaria em particular, eu não acho que seja para fechar. Eu acho que o turismo vem e vem em força em breve. Assim que esta história toda da pandemia acabar, eu garanto que a minha família vai viajar que nem louca. Portanto, isto vai acontecer com mais gente. Portanto, eu não acho que a indústria do turismo
tenha morrido. Acho é que entrou em pausa. Neste momento Sim. está a passar por um período de pausa. Eu estou de acordo, mas a questão é, até lá, muitos negócios não têm pausa possível, não é? E a questão que se coloca é que se começou a colocar um bocado no início, apesar de eu achar que foi um pouco jornalismo sensacionalista, mas que esta não será a última pandemia do mundo, não é? Não. E a questão é, como é que os negócios, nomeadamente o turismo, se adaptam, sendo que eles não têm adaptação possível no futuro, ou na próxima pandemia, no Covid-20, ou whatever que venha, não é? É uma excelente pergunta para o dono do negócio da hotelaria pensar. Claro, claro. Se ele E quer tem a estar ver- nessa indústria, se ele quer mudar de indústria, como é que ele pode proteger o seu negócio perante um novo lockdown? Portanto, como é que eu consigo fazer isso? Que reservas é que eu preciso ter? O que é que eu preciso construir até lá? Que sistemas é que preciso ter? Quais são as pessoas que preciso ter? Com que relações contratuais? Há N perguntas que um dono do negócio pode fazer para se proteger disso. Agora, não tenho uma resposta aqui para te dar relativamente a isso. Isso é o trabalho do dono do negócio. e diversificar o seu investimento, se calhar também, Rui, como tu tens feito no grupo, e se calhar aproveita essa deixa para falar de um projeto que eu acho que deves ter algum carinho, que é o Invoice Express, Uhum. desenvolvido no contexto do grupo Rupial. Em primeiro lugar, a pergunta que eu faria é, num grupo que maioritariamente, diria eu, focou em vender serviços, porque é que apareceu este produto? E mais do que isso, porquê faturação? Porque se a área mais chata, boring, que já existia certamente tudo e mais alguma coisa nessa área, o que é que te levou a criar o Invoice Express, e o que é que golpagem nova é que tu quiseste dar a esta área boring e chata? Na altura, quando eu criei o Invoice Express, foi em 2009, eu já trabalhava com Macs e não havia um único software que funcionasse em Macs. Eu já conhecia players no estrangeiro como o FreshBooks e aquilo não se adaptava a Portugal. Pá, e nós tínhamos uma vontade de fazer software as a service. E às páginas tantas fizemos um brainstorming de lançar várias ideias, uma delas era aquilo que é hoje o Zomato, por exemplo, e a ideia que prevaleceu foi a faturação. Porque, ok, era uma necessidade que nós tínhamos, que Phonics, aquilo software que existia e que existe ainda, é arcaico. Aquilo de emitir uma fatura é preciso quase tirar um curso de contabilidade, porque os softwares que existiam, e muitos deles ainda existem, estão feitos para o contabilista, não estão feitos para o freelancer, para o dono do negócio, para quem tem que emitir uma fatura rápida para o seu cliente. E, portanto, dessa necessidade a gente começou a desenvolver o produto. O produto foi o mais simples possível que a gente conseguiu. A gente focou-se muito em tirar coisas. A gente fez logo ali uma série de compromissos do género: não vamos ter stocks, não vamos ter armazéns, não vamos ter uma série de funcionalidades, porque isso iria piorar a experiência de quem vende serviços. E é verdade, faturação é uma coisa boring, mas que, a meu ver, e sublinho isto, eu costumo dizer isto muitas vezes: it's not about the product. Não é sobre o produto. Tu podes vender faturas, que é a coisa mais chata do mundo, e fazer dinheiro e ser bem sucedido e ter um serviço agradável e ter um serviço que as pessoas gostam, que recomendam, que são fãs. Pá, eu tenho pessoas que são literalmente fãs do produto e é um produto de faturação. Quer dizer, Eu sou um deles, ou seja, pá, tu nem imaginas o que é viver com. Bem, se há momento que me faz feliz é quando eu emito uma fatura, e acho que deves partilhar isso enquanto empresário, que é daqueles momentos mais rewarding e satisfatórios, né? Bem, só ultrapassado quando a fatura é paga, não é? Mas, mas na escala está lá. E uma das dificuldades que nós tínhamos enquanto startup é que, de facto, todo o software, a faturação constitui um processo que tem que ser muito ágil e tem que estar ao serviço do negócio, porque é a faturação que gera o negócio. Portanto, tudo o que tenha a ver com eu emitir faturas, eu ter pagamentos recorrentes, eu ter a cobrança automática, eu poder ter várias formas de pagamento, epá, eu poder ter o layout a mudar, eu poder ter a criação de um cliente de forma rápida. Todos estes temas
se juntássemos tudo e fôssemos executá-los num ERP qualquer tradicional que existisse, cada um destes processos é quase preciso uma formação, quando não é necessário mesmo, serviços de implementação à medida, quando queremos criar um novo artigo. Sim, sim. E de facto nós estávamos a crescer e o processo de faturação estava a ser, só para teres uma ideia, nós praticamente faturávamos uma vez por mês, só para não ter o problema mais vezes ao mês. O que às tantas, enquanto empresário, colocou a questão de isto não faz sentido, quer dizer, aqui uma das ações mais benéficas para o meu negócio, que é faturar, não pode ser um overhead processual e ser uma coisa fuzzy que só uma pessoa é que consegue fazer nos dias em que ela está bem disposta. E transitámos para o Invoice Express há um ano atrás, salvo erro. Portanto, em 2020 começámos com o Invoice Express. E posso dizer que hoje em dia a minha faturação cresceu imenso em quantidade e o Invoice Express foi a solução que me permitiu que esse crescimento não fosse um problema. Sim. Na componente, obviamente, processual de faturação, não é? Não se esgota aí, mas de facto foi um software que me deu a simplicidade de eu, como um mortal, configurar o meu em meia dúzia e meia hora tinha configurado a minha conta, estava a emitir faturas, estava a ter recepções de cobranças ou de recebimentos de forma automática, conseguia extrair reportes para um Excel de forma muito simples. E portanto, só para te dizer que sou um evangelista do Invoice Express. Acho que, como tu dizes muito bem, ela está mais focada para empresas de serviços, não é? Não tanto em movimentação de stocks, mas tudo o que seja software, não me ocorre sequer pensar em fazer o processo naqueles ERPs e pronto. E portanto, sou fã. Mas sou tão fã ao ponto de perguntar porque é que não internacionalizaram este conceito, porque o mercado português e sobretudo o segmento que trabalham, quer dizer, eu quase sou tentado a dizer que não fizeste isto para ganhar dinheiro. Não, eu ganho dinheiro com o Invoice Express e o Invoice Express é uma boa cash cow. A gente já tem mais de 10 mil clientes em Portugal e aquilo faz dinheiro à séria. Ok. Agora, teve muitos anos em que não fez, é normal. A questão é, porquê que a gente não internacionalizou? Olha, o Invoice Express, por um software tão simples que é emitir faturas, tem uma série de desafios de arquitetura para escalar que neste momento estamos a resolver. Nós neste momento temos clientes que emitem literalmente milhares de faturas por dia. Ok. Portanto, e há uma parte do Invoice Express que as pessoas se calhar não conhecem tão bem, sei lá, mas a gente tem marcas como, sei lá, o Mercadão. O Mercadão emite faturas com o Invoice Express. Cada fatura do Invoice Express do Mercadão, que é Pingo Doce, tem centenas de itens. Temos sei lá, a Bolt. A Bolt emite faturas com o Invoice Express. Cada vez que alguém anda numa trotinete, ou cada vez que alguém anda faz um pedido na Bolt Foods, ou faz um pedido em qualquer serviço de Bolt, aquilo é emitido numa fatura no Invoice Express. Portanto, a gente tem literalmente clientes a emitir milhares de faturas por mês. E guess what? A arquitetura que a gente tinha há 10 anos e a arquitetura que temos hoje não escala. Bom, nós temos estado literalmente a correr atrás do prejuízo no sentido de fazer com que isto escale. Já estamos num ponto em que podemos dizer isto está cada vez melhor e, portanto, nem sequer temos folga para pensar em ir para outros mercados. Nós este ano aumentamos a equipa de engenharia, fizemos um investimento maior na equipa de engenharia, que é para conseguirmos atacar vários problemas ao mesmo tempo. Estamos num ponto em que, muito provavelmente, entre este trimestre e o próximo trimestre, esses problemas de escalabilidade desaparecem e aí vamos ganhar outra folga. Okay. O problema do Invoice Express é que a gente construiu uma máquina de vendas ótima, fantástica. E o problema é que, de repente, temos milhares de clientes que temos que servir. São as dores de ricos, Rui. São, é verdade. Eu não me estou a queixar, mas aquilo que estou a justificar é porque que a gente ainda não fez aquela feature, ou porque que ainda não foste para aquele mercado, ou porque que ainda não fizemos aquilo outro.
A gente tem tempo. E, Eu não tenho um VC aqui atrás de mim a dizer-me que tenho que dar de volta o dinheiro daqui a X anos. e faturação é aquele mercado que tu sabes que a AT vai mantê-lo durante muito tempo. E eu lançava-te esta pergunta, que é, vocês estão a fazer um software de faturação para um processo altamente regulado pela autoridade tributária. E, portanto, se calhar muito do vosso trabalho também é conseguir acompanhar Sim, as várias diretivas da AT, que nem sempre são muito construtivas ou com uma visão muito clara. Mas nos últimos anos a AT tem feito, eu não sei se tens acompanhado, pelo menos enquanto empresário deves ter, tem feito ao longo dos últimos anos uma série de lançado uma série de diretivas ou aberto a porta para uma maior transformação digital nestes processos relacionados com faturação e comunicação com a AT. Isto abriria tradicionalmente, ou tendencialmente, melhor dizendo, a porta para as empresas alavancarem em cima disto e usufruírem mais disto. Mas parece-me que muitas vezes, se calhar, a único beneficiado disto último é a AT, que tem mais informação sobre nós e controla e serra melhor o processo. O que é que me tens a dizer sobre isto? Achas que estas transições têm ajudado as empresas a transformar-se digitalmente ou não? Epá, vamos lá ver uma coisa. Há o Rui cidadão, há o Rui dono do Invoice Express e há aqui vários Ruis. O Rui dono do Invoice Express, sempre que a AT faz mais regulação, bate palminhas porque significa que vai ter mais clientes. O Rui cidadão acha horrível a quantidade de informação que a AT tem sobre os cidadãos e acha que é o único, se calhar provavelmente agora aqui, sem entrar numa conversa política, mas se há uma parte do governo que funciona muito bem, é a cobrança de impostos. Portanto, essa é a parte que funciona lindamente. E funciona lindamente porque eles construíram um sistema de informação que assim o permite. Porque atualmente tu emites uma fatura, a fatura vai ser obrigatoriamente comunicada no SAFT, a ponto de eles neste momento já terem IRS automático para a maioria das pessoas, porque já nem precisas ter qualquer intervenção, porque eles já têm a informação toda do lado deles. Tens ali algumas parametrizações e pouco mais. Portanto, é assustador, no meu ver, enquanto cidadão, perceber que essa informação está toda do outro lado. Mas, por outro lado, é estúpido ir a uma loja do cidadão, sei lá, ter que ir pedir um registro criminal, que agora já se pode pedir online, eu sei, mas que é para o Estado. Tipo, vou concorrer a um concurso público, preciso de um registro criminal, tenho que ir ao Estado pedir esse registro criminal porque o Estado não consegue falar internamente para perceber que tem essa informação do lado dele. Ou porque é que eu preciso andar com uma carta de condução quando não me serve apenas minha carta um cartão de cidadão. Portanto, isto é uma pano para manga, já esta discussão. Enquanto Rui, dono do Invoice Express, agrada-me muito e apraz muito a ver os QR codes e ver essas coisas todas, as obrigatoriedades que agora vêm aí, porque isso significa que vão haver mais pessoas que vão ter que mudar de software e gera uma oportunidade para mim. Nós vamos estar cá focados em simplificar os processos para as pessoas. Enquanto dono do negócio, existe um risco muito grande que é a AT mudar as regras do jogo nos softwares de faturação, e esse é um risco que eu, pegando na conversa de há bocado, olhando para a indústria, estou atento. Mas eu não creio que esse risco vá acontecer agora em breve. Eu acho que vai haver transformações na questão da faturação. Acho que a fatura digital vai ganhar outros contornos, com esta história toda dos MBWays, dos pagamentos contactless. Acho que a faturação vai andar colada com isso. Ainda não sei muito bem em que moldes, só sei que a gente vai estar lá para acompanhar. Portanto, peguem duas perguntas que tu fizeste há bocado. Porquê que não estamos internacional? Porque andamos a resolver problemas de engenharia. A AT, o que é que garantidamente os problemas de engenharia que estamos a resolver agora vão ser para conseguirmos ter folga, para conseguir inovar e para conseguir acompanhar essa tendência e esse mercado. E pronto, olha, já divulguei aqui. Não sei se... Rui, deixa-me só fazer uma pergunta que tem exatamente a ver com o QR Code que falaste há bocado. Que é simples, ou seja, não é o QR Code um Invoice Express killer na medida em que
Eu acredito que tu atualizes o produto e, como é óbvio, o produto não para no tempo e percebo que este seja o vosso trabalho. Aliás, disseste que estão a ter problemas de engenharia, bons problemas, não é? Aqueles problemas que gostamos de ter, mas também abre a porta a qualquer escritório com dois rapazinhos de óculos como eu, ou raparigas de óculos, desenvolvam um software mediante desse QR Code, não é? Porque agora é tudo muito mais simples e que te roube cota de mercado, não é? Olha, isso é uma excelente pergunta. And como é que eu vou dizer isto? E vais dar uma lição. It's not about the product. Man, existem milhares de produtos registados na AT. Milhares. Todos eles estão certificados para emitir faturas. Não é... A forma como tu fazes o produto não é o que vai determinar o sucesso ou o insucesso da tua empresa. Aquilo que tu disseste é válido hoje. Tu hoje, qualquer gajo com dois óculos consegue desenvolver um software de faturação, pôr no mercado e não vai ter sucesso. Porque não é isso que faz o sucesso das empresas. A história está feita e repleta de produtos de porcaria a vingarem e produtos que são excelentes a não vingarem. E tu pensas, mas a Apple tem excelentes produtos e vinga. Não! A Apple perdeu a guerra para a Microsoft na década de 90. Portanto, é um excelente exemplo de que isso não funcionou. Portanto, it's not about the product. Tu podes ter o melhor produto do mundo e aquela ideia de que se eu construir o produto as pessoas vão aparecer é a maior bullshit que existe. Ok? Portanto, esse risco não existe. O risco de vão ver dois nerds que vão construir um produto igual ao teu, que vão construir um doc digitizer e que vão começar a fazer, scanar documentos e a digitalizar o processo com uma parte humana, eles vão aparecer, naturalmente vão aparecer, mas não é isso que vai ditar o sucesso ou insucesso do produto. Garanto-vos. Boa, boa. Rui, estamos a chegar ao nosso tempo. Eu lançava-te. Primeiro, queria terminar por aqui, porque é uma boa mensagem de fim de conversa, mas nós temos sempre um Automation Challenge para o nosso convidado, até para abrir aqui a porta a que os nossos ouvintes possam explorar outras temáticas. E queria-te perguntar se nos podias recomendar, vou ver se não me engano, um podcast, um livro Okay. e uma personalidade ou alguém que acho que é relevante acompanhar ou seguir. Ok. Bem, até posso fazer mais do que isso. Podcasts. Olha, portugueses. Eu vou recomendar aqui se calhar 2 ou 3 podcasts. Além deste, não é? Para além do Automation Talk. Sim, além do Automation. Mas recomendo, por exemplo, para quem quer entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, tens o do Pedro Vieira e da Michaela Owen, do Inspiração para uma Vida Mágica. Para quem quer, por exemplo, marketing digital e está farto de ouvir os tipos do costume do marketing digital, tem o Ricardo Teixeira, que é uma pessoa que, a meu ver, está fora do mainstream e que tem muito valor. Para quem quer, sei lá, outro que eu costumo ouvir, depois um internacional, eu gosto de ouvir o Lewis Howes, gosto de ouvir Tony Robbins, gosto de ouvir o do Dave Asprey. Pronto, podcasts, tens outro português, tens o da Bárbara Barroso, do Money Lab, também é muito porreiro para quem quer entrar nas finanças pessoais. Boa. Livros, foi o que perguntaste, não é? Sim, livros. Livros. Hard Things About Hard Things, é um livro espetacular para quem é CEO. Outro que não é tão conhecido, porque este é conhecido, é lembro-me do Keith Cunningham, que é o The Road Less Stupid, o caminho menos estúpido, que é fabuloso. Outro livro, um clássico, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Outro que estou a ler agora, que estou a gostar muito, é o 24 Assets, que é do Daniel Priestley. Do Daniel Priestley também tens o KPI, o Key Person of Influence. Mais pessoas a seguir. Pessoas a seguir. Olha, o meu amigo Jorge Coutinho é uma pessoa, se querem inspiração, ele todos os dias às 7 da manhã dá uma live no Instagram. Pessoas a seguir mais. Podes falar um bocadinho mais do Jorge, por favor? Ou seja, o que é que ele faz?
O Faz um contexto, sim. Jorge é o Jorge é coach, portanto ele também faz parte da equipa do Tony Robbins. Ele é um dos trainers do Robbins. Em português existem atualmente 3 trainers, exatamente, é ele, o Luís e o Majua está nos Estados Unidos. Portanto, em Portugal mesmo só existe o Tony Robbins, só existe o Jorge Coutinho e o Luís, Luís Fernandes. Portanto, é uma pessoa que é o pai da Nono, da Princesa Cor-de-Rosa, para quem se lembra da Princesa Cor-de-Rosa, é uma pessoa altamente inspiradora, uma pessoa que partilha imenso conteúdo. Pessoas para seguir mais, eu gosto do Gary Vee, mas acho que portanto, esse já tem seguidores suficientes. Não precisa de publicidade. Não precisa de publicidade. Tony Robbins, por exemplo, para quem quer entrar no mundo de desenvolvimento pessoal, é uma referência. E Rui, para te seguir a ti, como é que as pessoas te podem seguir a ti? ruipedroalves.com, tem lá todas as minhas redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn. Onde eu sou mais forte, vá lá, é no LinkedIn. Eu partilho conteúdo todas as semanas. Portanto, mas podem-me seguir por aí. Também tenho uma newsletter que me podem seguir em ruipedroalves.com. E mais. E tens aproveitado bem o confinamento para produzir aí conteúdo engraçado? Não. Sim, eu ia falar do YouTube. O YouTube tem excelente aspecto. Eu vi os vídeos. Obrigado. Estão bem produzidos e também recomendo que a malta siga lá o canal do YouTube. Mais do que a produção, o conteúdo é interessante e dá-nos visões às vezes refrescantes. Atenção, isto é uma coisa que, Rui, é um elogio que eu tenho para te fazer e para terminar, que é, existe muita malta a falar buzzwords, depois existe a malta muito densa, mas ter a capacidade de descomplexificar temas e às vezes olhar para temas de senso comum e fazer algum raciocínio crítico sobre eles, é algo que eu acho que tu fazes muito bem. Eu vi e recomendo aquele vídeo do Wayplayer, acho que é um vídeo extraordinário que faz com que quem vê tente se colocar naqueles quadrantes que tu falas, e no fundo dá-nos uma framework simples para olhar para uma coisa banal. Não sei, quer dizer, é assim, quando dizemos que uma coisa é banal tendemos a descredibilizá-la, mas não é uma coisa banal, mas olhada por uma perspectiva pensada. E portanto acho que consegues muito bem fazer isso, fazer esses twists a esses temas banais e dares um valor acrescentado incrível. E resta-me concluir agradecendo-te a tua presença e termos tido esta conversa, que já vai para lá da hora. Portanto, os millennials vão ficar nos primeiros 15 minutos, nunca vão chegar a esta parte, só vão chegar a esta parte os que fizerem scroll no vídeo ou os realmente resistentes, mas às vezes é preciso darmos tempo para que as conversas aconteçam e desenrolem e não tentar condensar tudo em nuggets de 10 minutos para consumo rápido. Não queremos ser um fast food dos podcasts. Rui, muito obrigado mais uma vez.